Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias para vocês e hoje eu quero falar sobre toda a polêmica envolvendo a série do Ayrton Senna e também todas as informações aí de bastidores que temos sobre este impasse entre a família do Senna com a Adriane Galisteu, a namorada do piloto na época do acidente. Mas antes de eu continuar contando tudo que eu sei sobre este caso para vocês, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixe um comentário aqui embaixo, já vai deixando o seu comentário, pode ser um emoji, uma palavra, tudo isso me ajuda demais, o comentário é muito importante para o alcance do meu vídeo, então eu peço, gasta aí uns segundinhos do dia de vocês e deixe esse comentário para mim, vai me ajudar demais. Também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá eu tenho contato mais direto com vocês, posto vídeos diariamente e também respondo a todos. Bom, então é isso e bora pro caso de hoje. Bom, pessoal, a série do Senna aborda, entre tantos temas, os relacionamentos e namoros do piloto ao longo da sua vida. A Adriane Galisteu e a Xuxa estão presentes ali na série, elas são retratadas de formas bem distintas uma da outra. E para quem não sabe, o Senna manteve um relacionamento com a Xuxa por cerca de 1 ano e 10 meses. E em relatos posteriores, ela já disse que se encontrou com eles algumas vezes após o término, porém eles cessaram o contato por completo quando ele começou a namorar a Adriane. Cerca de 3 anos depois, então, que ele terminou com a Xuxa, ele conheceu a Adriane Galisteu, com quem ele também teve um namoro que durou cerca de 1 ano e meio, chegando ao fim somente com a sua morte. Eles se conheceram no dia 28 de março de 1993 e tudo aconteceu minutos antes do Senna entrar no cockpit da McLaren para sua segunda prova da temporada. Aquele momento puxou seu amigo pessoal, Antônio Carlos Braga, conhecido como Braguinha, pelo braço e apontou discretamente para o grupo de modelos que estava usando o uniforme da Shell e segurando o guarda-chuva bem em frente aonde ele estava, ali no autódromo de Interlagos. Ele queria o telefone de uma dessas modelos, mas então o Braguinha apontou para outra moça naquele grupo, que era a Adriane Galisteu, que estava com 19 anos de idade, e ela estava trabalhando como modelo da agência Elite. Na época, ela ganhava $1.000 por 4 dias trabalhando como recepcionista na área VIP da Shell, e a partir daquele momento ele convidou a Adriane para ir até a casa dele em Angra dos Reis, e desde então eles viveram um romance de cerca de 1 ano e meio. Pessoas próximas do casal disseram em entrevistas mais tarde que o Ayrton havia dito a eles que a Galisteu o fazia muito feliz e que ele era extremamente feliz ao lado dela. Alegre ele estava quando ele conheceu a Adriane Galisteu. Ele ficou outra pessoa. Ele era uma pessoa completamente diferente. Mais alegre, mais falante, mais solto. Enfim, dava para perceber uma diferença no Ayrton. Há quem diga que a Adriane foi um marco na vida do Ayrton Senna, diferente das outras moças com quem ele já havia namorado. Ele mesmo disse para várias pessoas que com ela seria diferente, que a imprensa não teria acesso ao namoro deles, porque com a Xuxa a imprensa também fez uma cobertura muito forte e pode ter atrapalhado o namoro de alguma forma. I went to the zoo with my girlfriend and I went to McDonald's. McDonald's? Yes, McDonald's. So, Senna has come here to confess that he eats Big Macs and regular fries, when all we wanted to know was whether Riddick Bowe should expect a challenge. E a relação era bem séria para o Ayrton Senna e também para a Adriane Galisteu, de acordo com os relatos de ambos na época. Todos que eram próximos deles disseram que o Ayrton Senna se apaixonou de verdade por ela, que ela o fazia extremamente feliz e que o namoro tinha tudo para dar certo. O Ayrton Senna, de acordo com relatos, era um rapaz bem tenso, afinal de contas ele trabalhava com competições que colocavam sua vida em risco. Porém, quando a Adriane chegou na sua vida, tudo fez ficar mais leve. Porém, a família do Ayrton Senna nunca concordou com esse relacionamento. Eles queriam, na verdade, que ele ficasse com a Xuxa, com quem ele já havia namorado. Estamos a ver-nos mesmo separados. Ah, como amigos? Não. Ah. Pero nadie sabía. Ni tampoco yo, porque cuando encontraba a él decía, no somos más novios, tal, pero estábamos juntos también a veces. Pero después cuando tuvo una novia y que estaba serio, yo ha creído que era serio porque dejó de llamarme, dejamos de hablar. Entonces nos quedamos 1 año más o menos sin nos ver y fue el punto que estaba bien más serio con esta chica.
y luego después se pasó el accidente. E agora, a série da Netflix, que está sendo um sucesso e que retrata aí toda a vida do Senna, está dando o que falar. Isso porque, a pedido da família do Senna, e principalmente da irmã dele, a Viviane, a apresentação da história de amor entre o Senna e Adriane Galisteu foi reduzida em 2 minutos e 34 segundos e mostra apenas eles se conhecendo. Na verdade, a família do Senna queria que a Adriane fosse completamente excluída da série. Porém, a Netflix se recusou a fazer essa exclusão e houve um breve desacordo entre a família do Senna e a plataforma. Isso porque, por um lado, a Netflix queria muito contar com o apoio da família do Senna na produção da série, mas por outro, excluir a Adriane Galisteu da história dele parecia simplesmente impossível. Afinal, ela era a namorada do Ayrton Senna quando ele faleceu. Mas a família dele insistiu e aí a plataforma e a família conseguiram chegar a um acordo em comum. E seria o seguinte, a Adriane Galisteu não seria excluída da série, mas seu tempo de tela seria drasticamente reduzido. Ficou combinado que ela apareceria bem rapidamente conhecendo Ayrton Senna e depois apenas em seu funeral. E para interpretar a Adriane foi escolhida a atriz Julia Fott, que inclusive foi instruída pela produção da Netflix a não ter contato com a Adriane Galisteu durante as gravações da série. A Júlia se manifestou publicamente, ela falou sobre o seu desejo de conhecer a Adriane Galisteu, porém esse encontro aconteceu apenas após o fim das gravações. A decisão de reduzir a presença da Adriane Galisteu foi influenciada principalmente pela Viviane Senna, pela irmã do Ayrton Senna. É dito que ela não via a Galisteu como parte essencial da narrativa do irmão e preferiu que a série evitasse enfatizar o papel da Adriane Galisteu na vida do piloto. Os produtores, por outro lado, enfrentaram aí o desafio de balancear interesses familiares com a tentativa de apresentar uma história autêntica e completa, chegando inclusive a considerar a interrupção do projeto devido a essas divergências. Enquanto isso, na série, a história do Senna com a Xuxa ganhou um episódio inteiro com o nome de Paixão. E a Xuxa foi retratada como o amor verdadeiro e o mais importante da vida do Ayrton Senna, sendo que aparentemente isso não retrata muito a realidade, afinal de contas eles estavam separados na época em que ele morreu e ele estava vivendo um romance com a Adriane Galisteu. Os verdadeiros sentimentos do Ayrton Senna apenas ele sabia e infelizmente ele não está aqui para nos contar de quem que ele gostava mais. Porém, em uma série biográfica eu acho no mínimo uma completa falta de respeito alterar a história da pessoa que não está mais aqui para contar a verdade. E isso foi feito conforme a preferência da família e não conforme a realidade que o Ayrton Senna nos mostrava um pouco antes dele morrer. Ainda que a família do Senna goste mais da Xuxa do que da Adriane, e isso é um direito deles, eu acredito que não dá o direito de alterar a realidade e também os sentimentos do Ayrton Senna, que não está mais aqui entre nós. A irmã dele, a Viviane, deu uma entrevista em 1996, após a Adriane ter lançado um livro de memórias sobre sua vida ao lado do Senna, chamado Caminhos da Borboleta, meus 405 dias ao lado de Ayrton Senna, e a Viviane disse o seguinte em relação a isso, abre aspas, se ela precisa de dinheiro, deveria trabalhar como todo mundo e parar de explorar a imagem de um morto, fecha aspas. Provavelmente a família do Senna achava que o único interesse da Adriane Galisteu desde o início do namoro era apenas fama e dinheiro, mas claro que isso caberia apenas ao Senna avaliar. E na verdade, a antipatia da família do piloto pela Adriane Galisteu nunca foi segredo para ninguém, tanto que no funeral dele, a Xuxa foi tratada como uma verdadeira viúva. Ela foi ao local no carro da família, enquanto isso a Adriane, que era a namorada do piloto na época dos fatos, foi de ônibus e é dito que acabou sendo deixada para voltar a pé. Mas a razão exata de toda essa antipatia nunca foi revelada. A própria Viviane disse na mesma entrevista ao Paris Match que a Adriane Galisteu trouxe problemas para a família do Senna. Ela disse o seguinte, abre aspas, não posso evocar os problemas que essa moça causou à nossa família e que determinaram a nossa posição, pois se o fizesse, exporia certos aspectos da vida privada da Adriane, e eu não tenho esse direito, fecha aspas. A Viviane também rejeitou o rótulo de viúva para Adriane Galisteu e ela disse que o Ayrton Senna queria formar um lar, porém não tinha encontrado a mulher ideal. E mais uma vez eu ressalto aqui que essa é a opinião da Viviane Senna. Nós não sabemos se era a mesma que a do Ayrton Senna. E ela também disse o seguinte, abre aspas, ela era apenas uma namoradinha do momento, como muitas outras antes dela, fecha aspas.
Sobre a relação com a Xuxa, a Adriane Galisteu chegou a opinar em seu livro O Caminho das Borboletas, Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna, que foi lançado pouco depois da morte do piloto, e ela disse que o Ayrton Senna tinha o costume de falar sobre a Xuxa com bastante carinho e que ele teria dito a ela que eles tinham tido um desfecho muito rápido e muito frustrante. E sobre a polêmica que surgiu na época dos fatos, quando a Xuxa foi tratada como a viúva oficial do Senna, mesmo anos depois do término, a Galisteu disse que, na verdade, nunca esteve ali para disputar o papel de viúva, que ela estava ali o tempo todo porque a única coisa que realmente a interessava, ela havia perdido, que era o Senna. E agora tem outra polêmica nesse caso, que a série não mostrou. Acontece que em 2022, durante a participação no podcast Papagaio Falante, do Sérgio Malandro e do Renato Rabelo, o Michael Sullivan, que era amigo do Senna e da Xuxa, afirmou que o Senna pediu a Xuxa em casamento no dia 1º de maio de 1994, no dia do acidente fatal. Ele disse que o Senna ligou para a Xuxa naquele dia de madrugada e eles marcaram um casamento. E que o Ayrton Senna falou com ele bem rápido ao telefone e depois passou uns 40 minutos com a Xuxa. E depois de desligar, a Xuxa falou para ele, para o Michael Sullivan, que tinha resolvido que quando ele voltasse da corrida na Itália, eles iriam se casar. O Senna, antes do dia antes de que ele tinha acontecido, ele tinha perdido um amigo dele que tinha morrido no treino. Uhum. Teve aquele acidente. Depois teve um acidente com o Rubinho Barrichello. Foi, Rubinho. E ele ligou para a Xuxa naquele dia. Eu estava botando voz com a Xuxa de madrugada. Ele ligou. Era 3 horas da manhã, eram 11 horas da noite aqui no Rio, mais ou menos. 11, 10 horas da noite. Ele ligou no dia? Ele ligou no dia, ele estava nervoso. Ele falou que estava nervoso na véspera. Isso era sábado à noite. Depois daqueles que tinha vindo todos. do necrotério, tinha vindo um amigo dele, tinha visto um amigo dele lá, estava nervoso, não sabe como ele queria correr. Puta, mano. Até falou um negócio assim pra ela, não, ela falou, mas por que você vai correr? Não precisa correr. Aí ele falou comigo, eu falei, tá tudo bem? Ele falou, não tá bem não sei o que, falou rápido, ele sempre falava comigo. Quando ele falava com ela, de vez em quando ele pegava o telefone, e aí, o negão tá aí? Chamava negão, e aí, o negão tá aí? E aí falava comigo e tudo. Caramba, aí velho. Conversava, ele falou rápido assim, muito rápido, e ficou com ela no telefone, ficou com ela uns 40 minutos ou mais. Aí ela até falou, resolvi quando ele voltar, que nós vamos casar. Que isso, brother? Nós resolvemos de casar, nós vamos casar. Porra, brother, essa eu não sabia. Nesse dia só tinha eu, ela no estúdio, o técnico, Jorge Gordo, e tinha uma visita para ela que o estúdio era cheio o tempo todo, a visita o tempo todo, e a TV Globo inteira, as novelas, todo mundo, as meninas iam, todo mundo lá, e os artistas iam lá ver ela. E nesse dia só estava a Mercedes Sosa, que tinha vindo fazer um show no Brasil, 2 apresentações, e queria conhecer a Xuxa. Olha O só. fenômeno que ela era na América Latina. E foi lá e ficou. Aí ela falou, hoje eu não tenho condição de cantar, tô sem condição nenhuma. Quem falou? A Xuxa. Caramba, brother. Tô sem condição de cantar, depois eu fiquei tão nervosa, falou até o apelido dele, que ela falava que era... Beco. O Beco. Rapaz do Senna. Falou que tá nervoso, eu falei para ele por que ele vai correr. Ele falou, não, tem que correr, eu tô com um Schumacher na minha cola, na minha bunda, falando até pra ela se brincando. E realmente ele faleceu na hora do acidente. A câmera que tá pegando o acidente é a câmera do Schumacher também, tá na cola dele. Bom, pessoal, isso é bem polêmico. Novamente, o Senna não está aqui para falar. E independente dos romances, o Senna sempre será lembrado como um ícone do automobilismo e também um símbolo de superação e paixão pelo que fazia. Porém, é até meio fascinante ver como até os maiores ídolos no Brasil têm suas histórias bem humanas e cheias de complexidade e emoção, e eu acho que isso atrai muito o público para essa história. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desse triângulo amoroso envolvendo Adriane Galisteu, Xuxa e Ayrton Senna? Você tem alguma teoria ou opinião sobre esse assunto? Por que a família do Senna odeia tanto a Adriane? Deixa no comentário aqui embaixo, eu quero muito saber o que você pensa e até o próximo caso.